Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao RochaCast. Eu sou o Paulo e cá estamos para o nosso terceiro episódio. Seja muito bem-vindo. Hoje eu tô aqui com a bancada, com a Gabi, com a Giovana, e o nosso convidado hoje é o homem, o mito, o cara dos pés descalços, Gabriel Soares. Aê! Seja muito bem-vindo, cara. É um prazer ter você aqui. Conhecer um pouquinho mais da sua história. As meninas já te conhecem um pouquinho mais de perto. Eu começando a conhecer agora. Tô ansioso, sim, para ouvir as viagens e tudo mais, os desafios que Deus colocou aí na sua vida. E é isso. E antes da gente começar o papo, não se esqueça, meu amiguinho, se você quer ser um patrocinador, entre em contato com a nossa galera, tá? Vamos deixar os arrobas aí na descrição do vídeo. E curta, compartilha, se você não é inscrito, se inscreve. Todo aquele blá 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 de YouTube, tá ligado? Hoje sempre. É o de você sempre, sabe, porque né? você assiste. Vem com nós que você passa de ano. Se você quiser ser o patrocinador, chique. E aí, quem quer começar a rodada de perguntas pro Gabriel? Acho que é a nossa jornalista, né? Vai lá, fica à vontade. Que honra. Não, eu acho que a gente pode começar falando um pouco sobre o seu trabalho de missões, como que você atua, né, nisso, e você se apresentar aí pra galera que não te conhece. Quem é o Gabriel, né? Quem é o Gabriel? Amém. Nossa, Gabriel não é nada, não. Pelo amor de Deus. Gabriel não é nada. Primeiramente, muito feliz de estar nesse projeto. Tenho certeza que surgiu também do coração de Deus, então honrar a vida de cada um de vocês. Muitos não sabem, né? Acho que nem o pessoal aqui da bancada sabe, mas eu sonhei também com esse podcast, né? Amém, glória a Deus. Acho que poucas pessoas sabem disso. Então, é uma felicidade também ver, né, que esse trabalho ele tem, né, surgido, né, pelas mãos de vocês. São pessoas capacitadas, também usadas por Deus. Então, tenho certeza que surgiu do coração de Deus. E eu estou muito feliz de poder fazer parte também disso. Gabriel é um menino simples de 25 anos, né? Estou aí na Rocha, acho que vão fazer quase 5 anos. E atualmente estou, né, liderando aí um departamento de missões pequeno, né? Muito comecinho, importante. Exatamente. Mas eu tenho certeza que ao longo do tempo, Deus também vai trabalhar nesse projeto. Total. E uma das coisas que eu aprendi é celebrar os pequenos começos, são os passos de fé. Então, eu sinto que esse tem sido, atualmente, o trabalho com missões que eu tenho feito. Né? Eu cheguei a passar um tempo, né, pequeno da minha vida no campo. E quando eu voltei, voltei, entre aspas, para casa, né, eu comecei a perguntar muito para Deus o que eu precisava fazer, né? Eu perguntava muito para Deus o que... Quando eu voltei do campo, né, em algum momento eu tenho uma plena certeza que eu vou voltar, né, para o campo missionário, mas até lá eu perguntava para Deus, o que eu posso estar fazendo, né, em relação à sua obra, né, em relação a essa questão das missões. E Deus ministrou muito forte no meu coração sobre deixar um legado. Né? Então, a gente acha que vai falar bastante ainda sobre essa questão, mas a igreja local, né, ela também é a missão nas nossas vidas. Existe uma ideia, né, na igreja que o departamento de missões é só o pessoal que tá no campo, né? Então, o pessoal não olha muito para como a gente pode fazer as missões ali dentro da igreja local, dentro do nosso bairro, dentro da onde a gente tá. E aí fala, eu quero fazer missões, eu quero ir pra África, eu quero ir pra fora, mas às vezes você não faz nem na sua rua, você não fala nem com seu vizinho, você não dá nem bom dia, né? E é muito legal isso, você falar que você foi pro campo missionário, e quando você voltou, você falou como eu posso continuar fazendo o que eu estava fazendo aqui, né? Exato, exatamente. Então, a própria igreja, a igreja local, ela é um campo missionário para nós. Sim. Projetos dentro da igreja também são campos missionários. Então, né, se a gente conversa sobre a Rocha, nós temos campos missionários dentro da Rocha. Sim. Temos projetos muito abençoados, que é o Projeto Resgate. Sim. É um campo missionário ali, onde a gente tem um trabalho com as crianças. Tem o próprio Firmados, também é um campo missionário, né, liderado pelo... Bastante. liderado pelo Átila e pela Maria. Se você não assistiu o podcast do Átila e da Maria, por favor, entra aqui no canal e assiste, porque está incrível. Tá top.
Então, também é um campo missionário, né? Fora também toda a nossa vida, nosso estilo de vida, que é um campo missionário. Então, eu perguntei muito para Deus, falei, Deus, o que eu posso fazer? E Deus ministrou muito forte, então, no meu coração sobre questão de legado e sobre um departamento de missões, né? A Rocha, a gente vai falar, acredito mais, é uma igreja missionária. Uhum. E por se tratar de uma igreja missionária, onde apoia missionários, eu senti a falta de talvez uma estrutura. Sim. E aí, então, Deus falou comigo, então monte essa estrutura. Então, eu cheguei no pastor Mauro, né, conversei com ele sobre o que Deus estava falando comigo. Inclusive, nessa conversa com o Mauro, ele tinha marcado uma reunião com um dos nossos missionários, né, que a gente tem um apoio, para tratar justamente sobre a criação de um departamento de missões. Né, Mas vamos voltar um pouquinho. Antes dessa criação de missões, como foi o seu ID? Como foi o teu chamado, a tua primeira experiência, quando você teve convicção de Deus quer de mim um missionário? Quando a gente pensa assim, missões, lógico, missões dentro da igreja, no prédio, na rua de casa e tal e tudo mais, mas esse trabalho um pouco maior, sabe? De vou largar tudo, vou largar a família e vou para uma base missionária, vou receber um treinamento para depois ir para campo. Como que surgiu isso? Durante todo o meu processo de conversão, quando eu comecei a entender mais essa questão, né, sobre Deus, sobre ouvir a voz de Deus, é um processo muito, bem, assim, bem louco, né? Deus, ele sempre falou muito comigo, eu sempre questionei, eu sempre vi as pessoas falando sobre chamados, né, sobre dons, sobre essas coisas, e eu nunca tinha um entendimento do que é isso? Então, eu vi as pessoas se movendo no reino, e eu falei, então eu devo ter alguma parte no reino também. Então, eu comecei eu acredito que o meu pontapé de fortificar o meu relacionamento com Cristo surgiu dessa dúvida. Do que eu precisava fazer em relação ao corpo de Cristo. Qual que era a minha função? Então, eu comecei a me aprofundar no meu relacionamento com Cristo. E essa, eu acredito que é a principal questão que todas as pessoas elas precisam ter. Né? Que o nosso verdadeiro propósito de nós estarmos na Terra não é algo que nós precisamos fazer, mas é algo que nós precisamos ser filhos de Deus. Eu acho que quando você começa a ter um relacionamento mais íntimo com Deus, você não entende só quem Ele é, mas quem você é nele. Exato. E aí também vem a questão do chamado, né? E Ele começa a te mostrar dali. Então, eu comecei a me relacionar, meu relacionamento com Cristo começou a ser mais profundo, porque eu comecei a buscar mais. Então, eu comecei a entender a minha identidade em Cristo. Uhum. Comecei a entender que eu sou filho e que Ele é Pai. Uhum. E que Ele também é Senhor. Sim. E nessa busca incessante por Deus, eu comecei a ter experiências com Deus, né? E experiências são, né, é intransferível. Você tem a sua experiência com Deus. Teve alguma experiência que você teve nesse processo que você lembra que você falou assim, nessa experiência eu entendi realmente que era isso que ele queria de mim, assim? Sim. Na verdade, durante esse processo eu acabei recebendo muitas palavras de Deus. Então, muitas pessoas, eu acredito que Deus utilizou de muitas pessoas para chegar na minha vida e falar sobre essa questão missionária na minha vida. Então, eu recebia muitas coisas que Deus iria me levar para as nações, que Deus ele queria me utilizar como missionário. Então, só que quando todas as vezes que eu ouvia palavras, eu ficava meio bem duvidoso em relação àquilo, porque eu não me via naquilo. Na verdade, eu nunca me via em nada muito extremo, assim, entre aspas, no reino de Deus. Então, eu recebia e falava amém, né? Até que um dia eu aprendi uma coisa que é sobre a prateleira das profecias. Uma vez eu ouvi alguém falando sobre isso, e aí eu comecei a me estabelecer nisso. Que era o quê? Quando alguém te fala alguma coisa, uma profecia, né? Uma palavra, tudo você tem que levar para Deus, né? Então, quando você ouve algo, uma palavra uma vez, você vai lá e coloca em uma das estantes. E você guarda aquilo, você ora, né? Você não vai rejeitar. Quando você ouve 2 vezes, você pega aquela palavra que você recebeu na primeira e você abaixa. E você começa a estudar sobre aquilo. Né? Então, por exemplo, você recebeu muitas coisas que você seria levado para as nações. Então, estuda o que é missão. O que são as nações? Por quê? Qual que é o propósito disso? Você começa a estudar aquilo que você está recebendo.
A partir do momento que você ouve muitas vezes aquela profecia, você já estabelece ela para um outro patamar. Você fala, eu preciso começar a tomar atitudes, então, em relação a isso. Preciso começar, então, a ver o mover de Deus em relação a isso. Então, Deus está falando que vai me levar para as nações. Amém. Vou tirar um passaporte. Né? Então, a partir do momento que eu comecei a receber muito daquilo, eu comecei a me mover naquilo também. Porque eu falei, não é possível. Se Deus está utilizando, se Deus está falando diversas vezes sobre isso, apesar do meu querer, do meu achismo, ele deve existir algum propósito. Então, eu comecei a me mover nisso. Então, eu comecei a estudar, comecei a procurar, tipo, os lugares que eu poderia, o que eu poderia estar fazendo. E até que um desses momentos, no meu secreto, eu comecei literalmente a sentir dores de parto em relação a isso. Então, meu coração começou a realmente a queimar por aquilo. Eu falei, meu Deus, eu preciso fazer algo em relação a isso. Então, eu comecei a estudar sobre nações perseguidas. Comecei a estudar sobre a necessidade de pessoas de ouvir o evangelho. Qual que é o verdadeiro sentido do cristianismo se ele não ser espalhado? Então, tudo aquilo que eu estava aprendendo era para quê? Era para mim mesmo? Para ficar guardado comigo? No seu secreto, né? No secreto. Então, não fazia sentido muitas coisas. E até ali, eu falei, Deus, ele me pegou de jeito e falou, Gabriel, eu preciso de você. Né? No começo, houve algum tipo de relutância sua? Falar assim, Deus, missões. Porque quando a gente fala de missões, países perseguidos e tudo mais, a visão deturpada que a igreja tem em relação a missões, missionários, o cara vai para lá, bancado pela igreja, e vai ser abandonado. A igreja só vai bancar a ida. Lá, o amiguinho se vira, se coça, se vira nos 30 e seja o que Deus quiser, né? Para se manter, para ter ali alimentação, uma base, né? Ou uma igreja para dar um apoio, né? Acho que simplesmente a pessoa fica solta ali. Existe uma estrutura para isso. Exato. Né? Mas assim, houve uma relutância da tua parte? Total, com certeza. O que mais... eu acredito que... porque o que a gente precisa pensar é que existe o mundo natural e existe o mundo sobrenatural. A minha carne, ela sempre vai gritar contra. Porque esses dias eu ouvi, né, numa ministração que falava o que é frutífero não é atrativo. Então, orar é frutífero, mas não é atrativo. Né? Eu não vou ser hipócrita e falar que eu gosto de orar aqui, orar, horas. É cansativo. Né? Demanda algo de você, demanda renúncia, demanda, né, tipo, não é atrativo, mas é frutífero, né? Você orar, você jejuar não é atrativo, mas é frutífero. Pra quem? Pra Deus? Não, pra mim. Eu não oro, eu não jejuo pra Deus. Eu não faço votos pra Deus, eu faço porque eu preciso, ele não precisa. Então, eu comecei a entender que o meu achismo, que os meus sentimentos, que as minhas emoções não valiam de nada do que aquilo que Deus ele tinha pra mim. Então, eu precisava entender a minha identidade como filho, a identidade dele como pai e como senhor, e aí eu estabeleci a perspectiva de Deus pra minha vida. Então eu comecei a ver que, tipo, beleza, eu não sinto, eu não quero. Se você falar, você quer ir pra Ucrânia, no meio da guerra? Nossa. Você não quer. Ninguém Você não quer. Mas é aquela coisa, né? O que Paulo fala, não vivo eu mais pra mim, mas sim aquilo Exato. que Cristo, né? Eu vivo pra Cristo. Então, as minhas vontades já não importam mais. Sim. O que eu quero fazer não importa mais. O que ele quer de mim é o que importa. E eu acho que o que a gente precisa entender é que, né, depois eu acho legal a gente separar que existe sim um chamado pra você, pra quem talvez vai ser um missionário integral, mas de um modo geral, esse dever é meu, esse dever é seu, esse dever é da igreja. Tá, eu Eu ia ia fazer perguntar essa isso pergunta. agora. Ele é geral, Fala, né? Gi. Porque... Como fazer missões, né? Porque as pessoas têm a visão deturpada de que eu sou um missionário quando eu largo minha casa, minha família, minha mãe, meu pai, meu emprego. E aí só depois eu me tenho o título oficial de missionário. E não é desse jeito, né? Todo cristão é um missionário. Exato. Primeiro assim, a gente precisa entender a importância disso. A grande comissão, ela está estabelecida nos 4 evangelhos. A grande comissão, ela também é enfatizada no livro de Atos. Então, existe uma importância do porquê ela está sendo manifesta. E a grande comissão, às vezes, não é nem falada nas igrejas. Eu vim a ouvir esse termo recente, assim, mas eu cresci dentro da igreja. E aí, depois, recentemente, eu peguei grande comissão, o que é isso? E eu fui atrás, mas, tipo, não é falado e não é disseminado, assim. É o que o Paulo falou, a gente tem uma visão de missões só do pessoal que tá no campo, integral e tal, mas a grande comissão é um conjunto, né? Sim. Na verdade, eu acredito, na minha visão, é a maior ordem da igreja. Sim. Quando Jesus, antes dele ir para o céu, ele comissiona a sua igreja. Tem uma história com E, né? Não com H,
que conta, né, que quando os anjos recepcionam Jesus na sua ida, né, os anjos falam para Jesus, Jesus, você cumpriu o seu papel, você morreu na cruz. Mas agora, quem que vai falar da sua morte lá? E aí Jesus responde os anjos. Eu deixei 12 homens bem capacitados e preparados para isso. Na igreja, quando eu falo, não falo de uma estrutura de 4 paredes, mas eu falo de mim e de você, falo de nós, como igreja. Então, se a função, se o único método de Jesus para alcançar essas vidas é a igreja, então o tempo de Jesus também é agora. Então, o único método é a igreja. A ONU não vai evangelizar. O governo não vai evangelizar. As instituições, por mais antigas que elas sejam, elas não vão evangelizar. O papel é da igreja evangelizar. É nosso, da grande comissão. Exato. Então, o tempo é agora. E se você tardar, você vai fracassar. Uhum. Porque a obediência tardia também é desobediência. Por quê? Porque gera consequências. Então, a nossa geração é responsável por evangelizar a geração que está aqui. E eu acho que a gente peca muito nisso. Só rapidamente sobre isso. Eu ouço muitas histórias do meu pai, que quando ele tinha a minha idade, ele era convertido e eles faziam grandes evangelismos. Tinha aquela época da Renascer, onde eles faziam aqueles enormes eventos, né? E que milhares de almas eram salvas, assim, quase todo o evento. E eu não sinto isso na nossa geração. Eu sinto que a nossa geração ela é um pouco mais confortável aonde nós estamos. Egoísta, né? Egoísta nesse sentido. E a gente tem criado missionários que não são proativos em missionários que eu digo assim, todos somos. Então, jovens que não se levantam, que simplesmente se sentem confortáveis onde eles estão, sabe? Não entendem a grande comissão como algo urgente que vem do coração de Deus, tipo, tenho pressa. A grande comissão exige obediência, submissão e senso de urgência. Sim. Então, se você entender isso, eu acredito que a visão, ela precisa ser mudada das pessoas. Então, se a nossa geração não foi evangelizada, a gente fracassou. Sim. A próxima geração, ela pode, mas é que foi. E a nossa geração, ela é responsável por isso. Então, talvez você vai obedecer, mas você vai obedecer tardiamente. E vai haver uma consequência para aquilo. Por isso que Jesus ele fala em João que abram seus olhos que a colheita ela está pronta. Ela está madura para ser colhida. Jesus utiliza de uma metáfora de agricultura. Você não precisa ser um agricultor para entender isso, né? Quando você semeia, quando você planta algo, você joga uma semente, ela cresce, ela floresce, ela frutifica, ela amadurece e você precisa cortar. Se você não cortar, você perdeu aquilo. E a nossa geração é uma geração que ela está pronta para receber. Exatamente. E se nós não podarmos isso, nós falhamos. Sim. Então, a igreja ela é responsável por isso. Todos nós somos responsáveis. Não é apenas alguém que tem um chamado específico para isso, mas é todos. Um dia você foi salva. Todos que tiveram um chamado para a salvação foram enviados para salvar. Então, um dia você foi alcançado, um dia você foi chamado para a salvação. Então, agora você é enviado para salvar. Então, todos que foram chamados para a salvação são enviados para salvar. E é isso que a gente precisa entender. Sim. E a diferença, eu acredito, né, é de todo mundo. E aí existe uma... Né, o que eu acredito que é a confusão de muita gente no sentido de... mas Deus não me chamou para ser um missionário em tempo integral. Eu não preciso evangelizar? Não é isso. E eu não preciso proclamar o evangelho, não é isso, né? Tipo, tá errado eu estar na minha empresa? Não é, né? Existe um movimento que chama 7 esferas, né? Ou 7 montes, incrível. ou 7... Né? Tem algumas denominações, nomes diferentes, né? Que fala justamente sobre isso, né? O fundador da... Que a igreja atua nessas Exatamente. 7 esferas, né? A gente chegou a comentar alguma coisa sobre isso no primeiro episódio, né? Das 7 esferas da sociedade, né? Que a igreja precisa estar inserida nisso aí, né? O fundador da Jocum, Laurie Cunningham, ele estava nas suas férias, estava em Colorado, e aí ele começou a orar para Deus. Ele falou, Deus, a gente tem treinado tantas pessoas, treinado tantos missionários, enviado tantos missionários, e na época eram 5 milhões de pessoas, de missionários. Sim. E ele pergunta para Deus, Deus, por que eu não consigo ver uma nação discipulada? E aí ele fala que Deus responde para ele, Lauren, o dia que você conseguir treinar a igreja para atuar nessas 7 esferas, você verá uma nação discipulada. E aí no dia seguinte ele recebe uma ligação do seu amigo Bill Bright, que ele é o fundador da
da instituição da Cruzada Estudantil, e ele convida o Lauren para tomar um café. E aí ele fala, Lauren, no dia seguinte, né? Ele fala, eu fui visitado pelo Senhor. E Deus, ele me entregou uma tática de como a gente consegue discipular uma nação. E aí ele fala sobre essas 7 esferas. Ele tira do bolso um papel falando das 7 esferas. E foram as mesmas que o Lauren havia recebido do Senhor no dia anterior. Estratégia. Então, o Espírito estava alinhado, E o que né? são essas 7 esferas? É a mídia, é o governo, é a educação, né? É a igreja. A arte num todo, a né? arte. Família. Então, nós cristãos, nós precisamos estar inseridos nessas 7 esferas. E a igreja, né, quem tem um chamado, por exemplo, para a esfera da igreja, seja você ser um pastor em tempo integral, seja você ser um missionário, ali é uma porcentagem, né? Seja 10, 20%, talvez é muito. O resto precisa estar estabelecido em outros lugares. Eu acho que a gente tem a mania de achar que a responsabilidade de pregar a palavra e de proclamar o evangelho está só sobre os nossos líderes. Quando, na verdade, líderes que eu digo pastores, missionários, que já estão em campo há muito tempo, quando, na verdade, ela é um mandamento para todos. Ide e fazei discípulos. Então, não são só as pessoas que têm 20, 30 anos dentro do evangelho ou que nasceram dentro da igreja, mas a galera também que tá começando, eu vejo muito isso com o trabalho que eu tenho de adolescentes, que eles chegam e em 2 meses, um traz o outro, e traz o outro, e traz o outro. Uhum. E é realmente isso o evangelho. E a gente, quando a gente vai amadurecendo na fé, a gente acaba esquecendo desse primeiro contato que você tem, que você conhece Jesus, você fala, eu preciso contar isso pra todo mundo. Primeiro amor, né? Eu ia falar isso. Do primeiro amor, né? Porque quando você é uma criança, né? A Bíblia fala que a gente precisa ser como criança, né? E criança é isso, é essa inocência. Então, muitas vezes, adolescente, cara... Primeiro, a vida não é tão dura. Então, não tem um boleto pra pagar, não trabalha, não tem responsabilidade de uma casa, um marido, filhos. Então, a vida é um pouco mais leve nesse sentido. Sim. E aí, viver com Jesus é leve pra eles. Sim. Porque, cara, é o meu melhor amigo, é o amor da minha vida. É intenso demais. É aquele relacionamento intenso. E a gente vai amadurecendo na fé e parece que a gente vai perdendo esse gás, né? Parece que... é mais difícil, né? Servir Jesus. Comparar muito quando, por exemplo, você tá namorando e quando você já é casado há alguns anos. Tipo, você sente amor por aquela pessoa, mas não é aquela coisa arrebatadora todos os dias. Porque você tá... Eu não sou casado, mas eu vejo isso muito nos meus pais. Você tá todo dia com aquela pessoa, você tem um relacionamento sólido com aquela pessoa, você sabe que aquela pessoa não vai embora. Você se acostuma, né? Exato. Se acostuma. E quando eles chegam apaixonados por Jesus no nível assim, é o meu primeiro namorado, sabe? Exato. Eu amo ele, eu quero estar com ele todos os momentos. E aí eu vejo que a gente perde isso com o tempo, essa paixão, né? Eu acho que também a gente confunde, eu creio que o problema também de muitas pessoas é separar a igreja da vida. No sentido de, tipo assim, eu preciso ser cristão. Não que a pessoa conscientemente ela faça aquilo, mas às vezes ela espiritualiza a sua vida apenas ali dentro da igreja, nas rotinas, e não fora dela. No sentido de que, assim, né, ide fazer discípulos, batizando os nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se a gente pega isso no grego, existe uma diferença para a linguística portuguesa. Porque no grego é um verbo no imperativo e o resto no gerúndio. Não é ide, é indo. É indo, fazer discípulos, batizando os nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É no sentido do ir. Não é que você precisa, por exemplo, eu preciso fazer um curso. Enquanto você vai, né? Eu preciso fazer um seminário, eu não preciso fazer uma escola de missões, eu não preciso fazer, não sei, alguma preparação me preparar, para né? você evangelizar. Não, é você indo. É você indo para o seu trabalho, durante você a caminhada, voltando para a sua casa, você vai fazer rotina discípulos. Você indo para a sua escola, você voltando da sua escola para a sua casa, você vai fazer discípulos. Então, a grande ordem aqui é o fazer discípulos. O indo é indo, é durante a sua rotina do ir e vir. Então, não é muito mais do que um programa. É um estilo de vida. Total. Então, as pessoas, elas precisam adquirir isso e fazer discípulos. Eu lembro de uma frase que eu vi uma vez em uma ministração, acho que era da Camila Barros, que ela fala assim que Jesus, ele não fala que ele é a saída ou ele é a chegada. Ele fala, eu sou o caminho. Porque ele valoriza processos. Então, para que ele faça na sua vida, primeiro você tem que dar o primeiro passo.
E o primeiro passo, às vezes, é uma oração que você faz, é um voto que você faz, é uma renúncia que você faz. E não é o que você falou, não é uma... Eu quero fazer missões, não é, eu vou pra Jocum e tudo vai acontecer, né? Na verdade, não, é você falar de Jesus pra pessoa que tá com você todos os dias, né? Sim. E eu acho... o interessante, desculpa te cortar, o interessante é que a Gabi falou, é que toda vez de um milagre, de uma situação, de conversão na Bíblia, tá ali, e foram até Jesus, e levaram até Jesus, né? Então, muitas vezes, como é que eu posso dizer, sem meio que deturpar a colocação, nem sempre existem circunstâncias, mas nem sempre Jesus vai vir até você, mas você vai ser levado até ele. Né? Ou você vai até ele, igual a mulher do fluxo de sangue, né? Sim, então, a grande maioria das vezes que você lê na Bíblia e você vê que ele foi... Não que os menores relatos sejam menos importantes, mas os mais arrebatadores, a pessoa foi até Jesus, foi até ele. E a mulher do fluxo de sangue, ela fala, se eu só tocar Suas vestes. na orla, né? Eu acho que o que a gente precisa entender é fundamental, é quem é o comissionador. Então, você precisa... A questão da identidade, ela é muito forte. Uhum. Porque se você não entende quem comissiona, você não está entendendo. Porque assim, né? O versículo, né, da grande comissão, lá em Mateus, ele fala, né, que me foi dada toda a autoridade do céu e da terra. Então, quem é o comissionador, ele tem toda a autoridade. A palavra, ela não fala que me foi dada parte da autoridade. Não fala que foi dada a maioria da autoridade. Não, fala que foi dada toda a autoridade no céu e na terra. E a autoridade vem do grego exousias, que significa tanto autoridade quanto poder. Porque quando a gente traduz para a língua portuguesa, algumas versões vai ter autoridade, algumas versões vão ter poder. E se a gente pega no português, existe uma pequena diferença entre autoridade e entre poder. É que nem, por exemplo, né? Eu também vi esse exemplo outro dia. É que nem um caminhão. Imagina um caminhão carregado de toneladas de madeira, sei lá, qualquer coisa. E ele está descendo uma ladeira. E você vê um caminhão descendo a ladeira carregado de toneladas. A gente pode simbolizar esse caminhão como um poder. Só que lá no final da ladeira tem um guardinha franzinho lá, magrinho lá, com seu uniforme e tudo mais. E aí ele simplesmente faz assim com a mão, né? Simbolizando a parada, né? Para aquele caminhão parar. Então, aquele caminhão ele para porque o guardinha, sei lá, precisa averiguar alguma coisa, né? Mas por quê? Porque o guarda ele tem a autoridade para poder fazer que aquele caminhão pare. Só que a palavra diz que Jesus, ele tem todo o poder e toda a autoridade. Então, a gente precisa entender que quem nos comissiona é um Deus todo-poderoso. Ele carrega todo o poder, ele carrega toda a autoridade, e é ele quem faz através de nós. Então, a gente precisa, porque muitas pessoas também têm a mentalidade de que, eu não sou capaz. Né? Como se a grande comissão se tratasse de quem você é. Se tratasse do que você é capaz de fazer. Se não de quem te chamou, e né? não de quem é o comissionador. Então, quando a gente entende quem é o comissionador, a gente entende, né? E a gente tem que entender a questão da reputação, né? De que não se trata do que vai acontecer. Eu lembro de uma história que quando eu estava nas missões, a gente estava orando por cura, e eu contei, acho que isso num eu ouvi. num culto, Incrível. sobre oferta. E tinha uma pessoa andando lá, ela tava um homem, né? Era um casal, e ele tava de muletas, né? E eu falei, meu Deus do céu, eu preciso orar pra esse cara. Só que tava na cara que era algo genético, era algo bem difícil. Eu falei, mas né, enfim, quem me comissionou é o pai, eu vou. E aí eu fui lá, a gente, né? Eu particularmente fui, eu orei pela perna dele, né? Eu bati um papo com ele antes, e ele tinha falado que era um problema de muito tempo, de genética, Mas isso foi aonde? Qual país? Isso daí foi na Itália. Na Itália. E aí ele falou, não, mas pode orar. E aí eu falei, tudo bem, então vamos lá. E aí eu fui e orei, né? Lá eu tava conversando com ele em inglês, eu orei em inglês a primeira vez. Aí eu falei, nada. Aí tinha uma pessoa comigo lá que falava italiano. Aí eu falei pra ela, olha, eu vou orar em português, você faz a tradução em italiano. Né? A segunda vez que eu orei.
Orei, também nada. Aí a terceira vez eu orando em português lá, eu falei, não, eu vou persistir. Orei. E nada. E quando a última vez que eu orei, eu lembro que eu tava assim, ajoelhado, né? Que era a perna dele, eu tava, né, tocando ali. E eu vi que ele não havia sido curado. E aí, quando aquele processo de eu estar ajoelhado e de eu levantar, eu falei, meu Deus. Eu falei, pai, como que eu vou olhar no rosto do seu filho? Porque o quê? Eu estava preocupado com o quê? A minha reputação. Sim, o Eu que falei, ele ia pensar de você, né? Tô aqui há 15 minutos orando por cura e nada acontece. Uhum. Eu fiquei tipo, meu Deus, aonde eu vou pôr a minha cara? Né? E eu lembro que quando eu levantei, ele tava em lágrimas. E aí ele falou, não fui curado. E ele foi e até me deu uma nota de 20 euros. E 20 euros é bastante dinheiro. Dava pra passar ali. É uma grana, é uma pro grana. missionário é uma graninha, né? Missionário é grana. E assim, lá, 20 euros você passa o dia tranquilamente, comendo e tudo mais e tal. Eu falei, caramba, né? 20 euros. Eu falei, né? Eu respondi pra ele, não. Eu falei, não. Falei, você nem foi curado. Eu lembro Tá que eu me falei com pagando. aquilo com uma cara, tipo, você nem foi curado e tudo mais. E aí ele tinha virado e ele falou, não, mas né, eu lembro que ele eu não lembro as palavras exatas que ele utilizou, mas foi no sentido de que, né, tipo, o que, entre aspas, o que vale é a intenção. Eu Sim. senti o amor que você quis. Tipo, ele viu a minha dedicação ali, ele sentiu o amor de Cristo, né? Então, ali, eu transpareci o amor de Cristo para ele. O porquê que ele não foi curado, eu não sei. Eu acho que existe eu sinto isso da minha parte. Às vezes eu quero muito racionalizar o mover de Deus. Então, pra minha cabeça, por exemplo, eu vou orar por aquela pessoa e ela vai ser curada. Mas às vezes não é esse o plano que Deus tem pra aquele momento. Às vezes ela não vai ser curada, mas a minha oração Exato. vai alcançar a vida dela, entendeu? Ela vai sentir o amor de Cristo. Então, a mentalidade, eu não sei porque 1.000 não estão, mas eu sei que 10.000 estão. E para Sim. cada um desses 10.000, a vida deles nunca mais foi a mesma. E mesmo para aqueles que não foi, eles sentiram o toque de Deus. Sim. Talvez não foi através de mim, não importa isso. É que nem a oração. Às vezes, o que vai semear não vai ser através das suas mãos, mas você está orando, você está frutificando, você colocou, que nem a mãe, né, que ora pelo filho de joelhos Sim. há anos, aí depois vai a pessoa se converte na mão de alguém e fala, foi na mão dele, mas a mãe dele estava Já ali. Eu tava lá orando, anos já jejuando. tempos, Eu acho que esse né? é um problema, sabia? Porque as pessoas têm isso, tipo, se não sou eu, tipo, se eu orei e não aconteceu, se eu falei e ela não aceitou Jesus, se eu fiz e nananã, tipo, então deu errado. E a gente é movido pelo nosso próprio sentimento. Então, tipo assim, a minha reputação, como eu fiz, como eu sou bom, como eu jejuei, como eu orei, como assim não aconteceu? Sim. Né? E às vezes o Senhor tem um propósito não com a pessoa em si. Às vezes Deus até queria curar essa pessoa, mas por causa do meu coração, que não estava posicionado no lugar certo, que tipo assim, se essa pessoa fosse curada, eu ia ficar... Eu ia tomar a glória. Nossa, que eu sou era A minha. glória demais. ia ser de quem? É, Deus, que não se era não me engano, minha. Isaías, né? Ele é bem claro, falando, não divido a minha glória com ninguém. Exato. Sim, então, sim. Mas eu acho que dentro disso, de missões, do aceite da pessoa, dela parar, te ouvir no campo, e, por exemplo, uma oração, uma imposição de mãos ali no meio da rua e tal, e não acontecer, muitas vezes não é de nós, né, do missionário, mas do imediatismo. Você acha que o imediatismo do ser humano em si, pô, você passou por quantos países? Eu acho que o imediatismo hoje, ele não está só no Brasil, de querer aquilo na hora, daquele jeito, que tem que ser, sabe, aqui agora. Na Europa é bem pior, né? Existe uma diferença muito grande, né? O Brasil, ele é um país cristão, em tese, né? Então, é muito difícil você chegar em algum lugar do Brasil, você falar sobre... Existem os povos não alcançados, dá pra gente até falar sobre isso, mas é muito difícil, a maioria das vezes, né, principalmente, né, em tese, que se a gente for evangelizar nos lugares mais conhecidos, você falar sobre Jesus é um país cristão, seja A católico. galera já sabe quem é, né? A pessoa, ela conhece, então muitas vezes ela pode nem dar bola pra você, mas talvez ela até pare pra te escutar, porque, né, tipo, aquele Ou negócio... tem uma mãe e um pai atrás, Exato, cristão, o que e custa tal. eu receber uma oração, né? De graça, amém, né? Recebo De aqui, graça, amém, pô. né? Fala amém, Mal não tá, faz, tchau. né? Então você até é ouvido. Só que isso era uma perspectiva que eu tinha e que foi muito quebrada, que é a bolha. A gente vive numa bolha. Uhum. E existe muito mais. Existe muito mais. Então, se você pega a Europa é um continente totalmente ateu. Então, se você vai falar para alguém ali sobre Jesus, cara, você pode ter certeza que a maioria ali vai rejeitar a sua oração. Você foi pra Londres, né?
Não, cheguei para passar por Portugal e pela Itália. Eu ouvi muito de algumas pessoas que foram até para a Itália, que é uma nação que hoje vive um pós-avivamento, no sentido de eles já estão frios. Então, eles não é mais aquela coisa, não é aquela sede por Deus, né? Aquela coisa que brilha o olho, né? E é muito difícil. Ali na Itália, eu passei por lugares... inclusive, cheguei na capital ali de Milão. Cara, assim, é a coisa mais difícil do mundo você evangelizar alguém. Porque ali, o rei deles é o dinheiro. Então, eles têm tudo. E, ao mesmo tempo, eles não têm nada. Então, ali, para você conseguir fazer uma pessoa parar para te escutar, é extremamente difícil. É extremamente difícil. Então, a questão é que, às vezes, é a bolha. Que a gente precisa quebrar a bolha, que existe muito mais. Existem países que são dominados por, seja budismo, muçulmano, enfim, outras religiões que predominam, que não é o cristianismo. E talvez na nossa visão a gente, não tem como, eu saio aqui na rua, todo mundo fala sobre... E a gente não tem a perspectiva de que nós estamos dentro de uma bolha. E que existem muitos lugares que não é assim. E que você vai ser rejeitado. E que você não vai conseguir, aí quando você talvez consegue uma oportunidade, por exemplo, né, e talvez venha esse pensamento de, putz, consegui uma oportunidade para orar por alguém, e ainda não consigo que essa pessoa em tese seja curada, a nossa mentalidade também precisa estar fortificada nisso, entender que não somos nós que vamos fazer o papel do Espírito Santo, e que existe um propósito ali por trás. Então, existe toda uma questão por trás também de geográfica. E deixa eu te fazer uma pergunta, eu entendi que eu sou... Por exemplo, o meu chamado é um chamado de missões para campo mesmo. Por onde eu começo? Como eu começo isso? Porque eu acho que muitos jovens se perguntam no sentido... Tá, eu fui chamado para missões, beleza. E agora? O que eu faço? Eu acho que daria para ir um pouquinho mais além e perguntar assim, como é a abordagem inicial? Porque às vezes... Você tá passeando na Paulista até em algum lugar, até tá rolando uns vídeos aí de uma galera que tá meio que sucateando um pastor lá de Bíblia debaixo do braço, ali em frente o shopping, não vou lembrar, mas é na Paulista, é ali perto de onde a minha esposa trabalha. E às vezes isso é muito taxativo, o cara tá ali de terno, gravata, a Bíblia embaixo do braço, esgoelando, e muitas vezes ele é taxado de motivo de chacota. Precisa existir uma abordagem específica no treinamento? Ou, tipo, o famoso... Você tem um minutinho? Posso falar com você rapidinho? Assim, né? A gente até falou, né? Não precisa, em tese, que eu até falei, né? Você não precisa fazer um curso, nada disso, né? E isso é diferente de você ter um temor, né? De você conhecer aquilo, né? Quando sua identidade está firmada, você conhece quem é Deus, né? Você precisa ter intimidade com a Bíblia, né? Você precisa ter identidade... para você não ser refutado, porque você vai ser refutado. Então, a intimidade com Cristo, ela é fundamental, né? No sentido, por exemplo, né, por onde eu começo? Começa entendendo que você, seu papel como igreja, sem você ter um chamado, conhecer, já é isso, né? Esse é o primeiro ponto, aonde quer que você esteja, né? Quando... porque tudo, as missões, elas precisam acontecer ao mesmo tempo. Então, quando a Bíblia fala, né, sobre as nações, sobre você, né, ir de pregar em todas as nações, a nossa visão de nação, por exemplo, é simplificada. Porque nação vem do grego etnos, que é etnia. Então, a nação, ela não é apenas uma bandeira de um país, né? Não é apenas o Brasil, não é apenas a Argentina. São etnias, mas são as etnias. Que a gente precisa alcançar. Então, dentro de uma nação... Núcleos, né? Exato. Então, dentro de uma nação, você pode ter várias etnias ali que precisam ser alcançadas. É por isso que Apocalipse 5:9 fala que Jesus, ele morreu, que o seu sangue, ele comprou todas as tribos, todas as raças, todas as línguas, todas as etnias, todas as nações. Então, não se baseia apenas numa nação, mas se baseia em todas as etnias. É nação dentro de nação que é alcançada, assim como, por exemplo, é o Brasil. O Brasil, ele tem várias etnias, né? E não são todas que são alcançadas, exato, né? Povos indígenas, né? Os ribeirinhos, sertanejos, né? Então, a gente precisa entender isso. E, né? Atos 1:8 fala, né? Vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, é tudo junto.
No sentido de que você precisa, ao mesmo tempo que você precisa fazer missão dentro da sua igreja local, com Você precisa evangelismo entender, de rua, né? ao mesmo tempo também é lá fora. Uhum. No sentido de que, tipo assim, a mentalidade, ela não pode ser o seguinte, de... Não, primeiro eu vou alcançar a minha casa. Não, primeiro eu vou alcançar a rua. Não, primeiro, antes de eu ir... Não necessariamente, é tudo junto. Ao mesmo tempo É a que é sua aqui, casa, é ao a mesmo rua. tempo lá. Só que é assim, se você tá aqui e você não faz aqui, você não vai fazer lá. Porque uma coisa que eu vejo muito é a pessoa romantizar a missão. E missão não é viajar. Missão não é, tipo, eu vou evangelizar lá, sei lá, em qualquer lugar. Porque a mentalidade da pessoa tá na viagem, tá no passeio. Missão não é passeio. A gente não pode romantizar passeio. Então, se você não evangeliza aqui na sua igreja, no evangelismo de rua, você não vai evangelizar onde quer que seja. Sim. Se você não evangeliza a sua casa, você não vai evangelizar onde quer que você seja. Então, começar a entender isso. E aí, quando você entende isso, você tem um trabalho de missão dentro da sua própria igreja, dentro do seu trabalho, da sua escola, dentro da sua família, e aí, na sua intimidade com Cristo, ele vai te direcionar para onde você vai depois. E aqui vai estar acontecendo ali, vai estar acontecendo aqui. E na questão da abordagem, eu acredito que é muito particular. Eu, particularmente, eu converso, eu faço um estudo de campo, né? Então, se eu vou chegar... cada lugar tem uma estratégia diferente. Então, se... Depende também do público que você tá lidando, Exato, né? Se tem uma pessoa, eu nunca vou chegar falando diretamente assim sobre Jesus, né? Eu vou tentar me tornar amigo, conhecido daquela pessoa. Tá, sei lá, o pessoal tá numa mesa aqui. Pô, vocês estão falando sobre futebol, né? Eu vou tentar me interagir com vocês. Falar, nossa, futebol, né? Não sei o quê, pô, perdeu o final de semana. Não, aquele cara, né, tal. E no meio da conversa, sempre vai existir uma oportunidade de você introduzir Jesus na conversa, sempre. Então, existem estratégias, eu acredito aquilo, Deus aí também vai te dar, né? Mas isso meio que, sendo gringo, né? Você foi pra Europa, onde que ficava a tua base? Você foi Jocum, né? Onde que ficou? Tanto Onde cada país tem um lugar específico, na verdade, cada estado, né? Mas você saiu do Brasil, você foi especificamente para onde? Eu fui fazer um treinamento, né? Uma escola que se chama o DTS, né? Que é o ETED, que é uma escola de treinamento e discipulado que fica no interior, em Pariquera. Interior de São Paulo. Tá aqui. Não, mas fora do Brasil, quando você foi? Eu fiquei em muitos lugares. Muitos lugares. Tá, mas o primeiro, saiu do Brasil... Fui pra... Esqueci o nome da cidade. Mas foi pra Braga, Portugal. Tá, aí, por exemplo, dizem, né, não sei, a minha única experiência fora do país foi quando eu fui para a Suíça. Então, falando um pouquinho de mim, da experiência que eu tive lá, um país que eles têm um dialeto próprio, né, que é o alemão austríaco, né? E, quer dizer, é a língua deles, o alemão austríaco, carregado, como se fosse o inglês, e tem aquela divisão, o inglês americano e o inglês britânico, né? Então mas é inglês. Ali eles falam alemão, mas com sotaques austríacos. E a segunda língua deles é o francês. Então você imagina um brasileiro chegar na Suíça falando inglês, uma língua que eles, teoricamente, abominam porque eles aprendem na escola como matéria. Né? Eles não gostam de falar inglês. Então, te olha de alto a baixo e fala, é gringo. Houve algum tipo de rejeição por ser sim, total. Um international? E fala também um pouco dessa diferença do Brasil pra Europa e tudo que você A receptividade viveu. dele, né? Total. O povo brasileiro, né, todo mundo fala que é receptivo, né? Isso é verdade. Não existe um povo que não seja, né, receptivo como o brasileiro. Mas isso não pode ser uma barreira, porque é você que está em outro país. É você que está no meio da cultura deles. Então, a rejeição, ela faz parte. Então, se eu estou em algum país, seja qualquer nação, seja qualquer etnia, eu que preciso me adaptar, não é eles a mim. Então, sou eu que vou precisar me adaptar a eles. Então, sou eu que vou precisar encontrar uma estratégia de como alcançar eles. A missão é minha, não é deles. Entendi. Ali. Então, a gente realmente conhecer aonde nós estamos indo. Então, a gente precisa... É a questão do... Eu acredito muito que, assim, a gente é muito menos eu e muito mais Deus. Então, se você não tiver um conhecimento de quem é Cristo, de quem é o seu comissionador, você não vai entender. Porque a gente precisa acessar o coração de Deus.
Porque eu acho que todas essas questões, elas criam em nós barreiras. E as barreiras, elas não podem existir, porque o senso de urgência precisa falar mais alto. No sentido de que, tipo assim, quando você acessa o coração de Deus, você vai ver que existem feridas. O coração de Deus é uma grande ferida por vidas. Sim. E ele tem pressa. E ele tem pressa. Então, quando eu acesso o coração de Deus, quando eu vejo a necessidade que e na segunda carta de Pedro, ele fala que nós não podemos apenas... ele fala sobre a espera e sobre o apressar. Né? A espera no sentido da santidade, de nós nos separarmos para Cristo, e o apressar no sentido de nós esqueci agora da palavra original no grego, mas vem no sentido da gente ter de criar dentro de nós uma urgência da gente querer dar o nosso melhor, do seu desespero, da gente querer trabalhar para que aquilo aconteça. Ele traz como se fosse uma metáfora, você sentado nos pés de Jesus, você ouvir aquilo que ele tem a dizer, você se levantar e você obedecer. Porque toda vez que a palavra ouvir na Bíblia, você pode ver, ela está acompanhada de obedecer. Obedecer. Elas estão casadas. Entendi. Então, Pedro, ele retrata que precisa existir em nós, não é apenas nós cantarmos o Maranata, mas Pedro, ele deixa claro o esperar da santidade, de nós nos separarmos para a igreja e de nós apressarmos. A volta, né? Apressar no sentido de isso precisa ser uma urgência no seu coração. Isso precisa criar uma compaixão. E aí a gente entende lá no Paulo, ele dizendo em 1 Coríntios 3, que nós somos cooperadores de Deus. Você é cooperador de Deus. Você faz parte do propósito. É um trabalho de em Deus. conjunto, né? Então, quando a gente entende, fala, Deus, qual que é o seu propósito? Qual que é o seu propósito em tudo isso que está acontecendo? Qual que é o seu propósito na guerra da Ucrânia? O porquê que isso está gerando? Porquê dessas coisas? Qual que é o meu papel nisso? Deus, o que você está fazendo nessa situação, E como né? eu posso fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo? Sim. Isso precisa ser uma honra para mim, de fazer parte do que Deus ele tem separado. E a gente precisa de lágrimas, isso daí precisa trazer, que nem Pedro fala, isso daí precisa ser um desespero para vocês. Então, quando a gente entende que quando uma vida ela se perde, a Ariadna tem um podcast, a Ariadna que é uma missionária... Incrível esse podcast. Incrível. No Ocidente. Se você não assistiu, assista. Ela traz dados incríveis, cara. 120 mil pessoas morrem por ano sem conhecer a Cristo. São mais de 8 mil É a geração povos que nós estamos falando. É muita gente. Se a geração que a gente está... É aquilo, você pode obedecer. Mas a sua obediência tardia gera consequências. Hoje, 120 mil foram sem conhecer, sem ter João 3,16 na língua delas, sem estar traduzidas. Existem 16 mil povos não alcançados. 7 mil desses povos não alcançados... Total. Quando um povo não alcançado é de 0 a 3% de cristãos ali no meio. Uhum. Aí é considerado um povo não alcançado. Existem 7 mil povos de etnias que não têm uma tradução bíblica. 3 mil povos são povos não alcançados isolados. Se você pega 3 mil povos, cada povo um desse... É muita gente. É muita gente. Né? 3 mil não tem zero, é zero. Quando é isolado, é zero contato com o cristianismo. E todos os anos, 120 mil. E você pensa que uma vida ela é perdida, isso é a ferida que está no coração de Deus. Então, quando você acessa o coração de Deus, você acessa a ferida... Cara, se isso não mover a gente, a compaixão, mais do que, por exemplo, poxa, mas se for lá e eu criar não sei a cultura, e se eu for rejeitado, e se eu tocar e não for curado, e se não sei o quê, cara, isso daí é de menos. É muito sobre eu, né? Eu, e se eu, tá e se eu. Tá muito em cima do ser humano, né? Tá pouco... a responsabilidade espiritual de Deus. Você só vai como ferramenta. Deus que vai usar, né? Que vai ali e tal. A gente fica muito preso ao ego, né? Eu falo isso sempre, a gente vai na igreja e canta Maranata, a hora vem, mas não existe aí é o que você falou, não existe um senso de Maranata onde o que eu posso fazer para apressar que o meu Senhor volte. Eu preciso tanto que ele volte, eu tenho tanta urgência em estar com ele,
como eu posso fazer para isso acontecer? O que eu Exato. posso fazer? Alcançar esses povos? Eu vi que a Jocum agora tá com um projeto de que as jovens sejam enviados para falar a palavra falada, né? Porque traduzir a Bíblia demoraria aí 20 anos para mais. E aonde estão esses jovens, entendeu? Onde estão essas pessoas que se levantam para falar, não, eu vou num povo inalcançado e eu vou falar de Jesus para essas pessoas. É o que eu falei no começo, né? A nossa geração tá muito confortável onde a gente tá. A gente precisa, é a urgência que a gente precisa ter. Então, foi isso que me moveu, talvez a primeira pergunta de todas. Então, quando eu entendi isso, eu falei, então, o que é o sentido do cristianismo? É ficar guardado? Então, tipo, eu não me mover? E tá tudo bem você, talvez, não ter um chamado específico para a esfera da igreja, você ir lá nos povos não alcançados, né? Mas você tem feito no seu trabalho, né? Na sua universidade, né? Você, estou com medo do que vão achar. Tipo, isso não pode existir. Os dados, se isso não mexer com o nosso coração, a gente está vivendo um cristianismo totalmente errado. É totalmente errado. Então, o senso de urgência, ele precisa existir em nós. A gente precisa alcançar. E outra coisa, intercessão. A nossa oração chega onde os nossos pés não chegam. Cara, diversas histórias de pessoas que foram salvas através de oração, de de terremotos, de pessoas que deveriam estar morrendo de fome ali, que foram soterradas e não estavam, e viram uma pessoa de branco entregando comida, e pessoas tendo sonhos muçulmanos com uma pessoa de branco vindo até... Inúmeras histórias da onde que vem isso, da oração, da intercessão. Então, muitas vezes, eu não posso ir agora, o que eu faço? Interceda. Ore, né? Ore, é o que eu falei, a posição da qual você está define as suas atitudes. Então, se proste, sabe? Ora, mas ora de verdade, sabe? Sinta o coração de Deus sobre aquilo que você está orando. Ore pelos irmãos que estão lá e precisam desse apoio espiritual também. Porque a gente fala muito sobre, eu vou para missões, eu vou fazer no natural. Mas a gente esquece que tem um mundo espiritual que se move também, que a gente às vezes não consegue ver, mas que se a gente não se coloca como intercessor por essas pessoas que estão lá no campo, elas ficam meio desprotegidas, teoricamente, existe um mundo espiritual por trás e a gente não enxerga. Sim. E a gente ou a gente não quer enxergar, às vezes, Ou a gente não quer, mas a gente precisa entender que existe uma batalha. Sim, e é uma batalha muito grande. Se a gente for aprofundar aqui, nossa, nós vamos entrar aí num nível de espiritualidade, de batalha espiritual, principado, potestade, hostes, dominadores e tudo mais. É um episódio que vocês querem. Comenta aí embaixo. Quem sabe, né? Quem sabe? Comenta vamos ver aí quer esse episódio. Escatologia, vamos pegar uns temas mais pesados. Sabe o que eu queria falar? Fala. Queria que você comentasse sobre a sua obediência em relação à sua família, né? Eita. Porque quando a gente recebe um chamado missionário, e eu falo por experiência própria, a nossa família fica tipo... Como assim? O meu filho vai ser enviado para as nações. Debaixo do meu braço não sai, né? E como que foi esse processo para você? Porque é uma história muito legal e me abençoou muito. Foi um processo muito difícil, porque quando eu tomei realmente a decisão eu estava num momento muito bom da minha vida. Então, eu estava com um ótimo emprego, ganhando muito bem. Então, eu já tinha me formado na universidade, eu estava escalando ali uma ótima empresa, numa multinacional. Todo mundo gostava muito do meu trabalho. E a minha família em si, ela não é uma família... Minha mãe, ela é católica, mas ela não é tão assim, entre aspas, radical como eu sou. Sim. Então, muitas coisas ela... leva na boa, né? Muitas coisas ela sempre me apoiou, mas sempre existia aquele papo, do que, você não precisa fazer isso para mostrar que você ama Jesus, sabe? Ama Deus. Você pode orar só na sua casa. Né? Você não precisa Deus já sabe, você ora aqui na sua casa. Você não precisa largar um emprego que você tá ganhando super bem, você não precisa ir lá, não sei o quê, tipo, né? Então, foi um confronto muito grande, porque tudo dizia não para mim, né? Só que ali eu entendi que eu precisava dar um passo de obediência. E eu falei aí, até que quando eu procurei lá tudo mais, eu falei, beleza, eu fui fazer a ETED, né, que foi o que Deus havia me direcionado na época. E eu ia passar 6 meses fora e tudo mais, e eu vi que tinha um custo muito grande por tudo aquilo. E eu falei pra Deus, eu falei, Deus, se você realmente está me chamando, eu não vou arcar com nada disso. Então eu quero ver também um Deus que é um Deus todo-poderoso. Vai prover, né? Porque eu conheço quem é o Deus como missionador, então, né, vamos lá. E
Então, eu tinha um dinheiro lá, eu falei, Deus, eu não vou tocar nesse dinheiro aqui. Porque todo o dinheiro que eu tenho, eu sempre fui muito zeloso em relação a isso. Então, eu sempre separava o dinheiro pra tudo. Então, lá, tem o dinheiro pra casar, tá lá. Tem o dinheiro pra não sei o que, tá lá. Separa nas latinhas. É que hoje não precisa mais das latinhas. As latinhas é da minha época, né? As caixinhas de moeda, né? Mas eu sempre Potinho. tinha... eu sempre fui, né? Enquanto eu trabalhava, eu sempre tive a mentalidade que, tipo, eu vou precisar, né? Até como Então, eu vou guardar. sacerdote, ser provedor também. Então, eu sempre tive uma mentalidade muito responsável. Eu falava, Deus, eu vou largar meu emprego. E o senhor sabe que eu tô muito bem nesse emprego. E vai custar caro, né? E eu falei, então eu não vou pagar nada. Porque tem toda a questão do curso, tem toda a questão da viagem que você quem arca. O missionário quem paga. Né? Apesar de você ter um apoio ali da igreja, de tudo mais, nunca é 100%. Né? Você tem que achar outras pessoas Algum que meio, vão né? ajudar, enfim, tudo mais. Eu falei, Deus, então você vai ser o Deus provedor da minha vida. E aí tinha um confronto tanto financeiro quanto da minha mãe. Né? Que eu não recebi um apoio 100%. Então, mas eu falei, Deus, né? Enquanto eu cuido das suas coisas, eu preciso que o Senhor cuide das minhas. Então, eu fui muito na fé. Eu fui muito na obediência, porque eu sabia que era aquilo que Deus queria, esperava de mim. E ali eu vivi grandes milagres. Aí eu falo que quando a gente está com a mão aberta, é que a gente vai a fundo a Deus. Porque quando você está segurando algo, em tese você não consegue depender totalmente de Deus, porque você tem ali um plano B sempre. Então, ali eu tava as minhas mãos estavam totalmente abertas. Então, eu falei, Deus, você é tudo que eu tenho, literalmente, agora. Então, eu fui a fundo a Deus. Eu falei, Deus, é você, ou é você, ou é você. Então, não tinha mais nada. Não tem plano B, né? Não tinha, minhas mãos estavam abertas. E ali eu vi um Deus provedor. Deus proveu ali, em questão de uma semana, mais de 20 mil reais pra mim. Meu Pra eu Deus. conseguir fazer a viagem, pra eu conseguir ir para as nações. No caso que eu acabei indo pra Europa, então era mais caro ainda. Eu vi... Não tirei um tostão do meu bolso. Em relação à minha família, eu também vi, tipo, Deus trabalhando enquanto eu tava lá, tipo, Deus trabalhando, por exemplo, na minha mãe. Então, quando eu voltei, ela até falou, nossa, acho que foi muito bom você ter. Então, tipo, não é algo que eu digo que ainda é 100%, mas é algo Mas que é eu um falo, processo. é o que eu falo que eu não poderia fazer por mim. Sim. Então, tipo, Deus, ele precisou fazer. Então, quando a gente é obediente, tipo, Deus, ele faz, Sim. sabe? Mas a gente precisa, toda aquela questão, se eu não entender quem eu sou em Deus e quem é Deus pra mim, tipo, nunca vai rolar. E é isso. Grandes renúncias, Legal. né? Quando você fica na dependência de Deus, totalmente, quando você renuncia a si mesmo, né? Quando você se nega-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, Sim. né? Eu acho que você cria completamente uma dependência de Deus. E Deus, eu acho que ele vê isso com bons olhos, sabe? Eu acredito, assim, cegamente nisso. Que ele vê com bons olhos. Eu acho que ele faz até uma festinha, sabe? Uhum. Agora eu vou trabalhar na sua vida. É. Agora você está completamente nas minhas mãos. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte. Existe um censo, alguma coisa, assim, de quantos missionários tem em campo? Ou em preparação para a saída de campo? Eu não tenho um número exato em relação a missionários. Eu sei, por exemplo, que em país perseguido, nas nações perseguidas, são 3% dos missionários que trabalham. Uhum. Então, se você pega 7 mil etnias, não sei quantos missionários a gente tem em relação a números, mas 3% que estão nesses lugares. É muito pouco. Talvez assim... É um peso muito grande para quem não... E país perseguido é tudo. O Brasil, ele tem país perseguido. Não necessariamente eu tô falando apenas da Ásia, que é onde mais ali se encontra, né? A janela 1040 ali, que mas o Brasil, né? Os povos ribeirinhos, eles são países não perseguidos, né? Os sertanejos, as tribos indígenas, né? Os Estados Unidos, por exemplo, também tem, que são os imigrantes, são os universitários internacionais. Tem 400 tribos, 400 povos não alcançados dentro dos Estados Unidos. Então, eu sei que 3%, então, tipo assim, é um peso muito grande. Para poucos trabalhadores, né? trabalhadores. Mas você acha que essa quantidade pequena, né, pela imensidão do campo, talvez se dá o voltar naquilo, aquele paradigma que precisa ser quebrado de, eu vou para campo, eu vou passar fome, eu vou morrer, é guerra, é não sei o quê. Você acha que é muito disso? Acho que a gente precisa, principalmente no Brasil, que existem profecias de que é um celeiro de missionários, né,
e isso se cumpre, né? Que são vários e vários que são enviados. Quebrar isso? E isso deveria partir da igreja ou você acha que deveria ser criada uma instituição? Acho que alguma também, coisa assim? mas eu acho que a gente não pode tirar a nossa responsabilidade. Eu tenho a plena convicção de todas, que tem muitas pessoas que reconhecem o chamado que tem. Uhum. E não exercem E não também. exercem. É. Porque elas ainda não se enxergam como Deus as enxerga. E Essa é a aí- minha plena convicção. Você diz, então, que é uma coisa de identidade mesmo. Identidade. É de você não encontrar a sua identidade em Deus pra entender quem você é. Você ainda se olha como você se enxerga. Você ainda olha só as capacidades. Você ainda não consegue enxergar, por mais palavras que você proclame de quem é Deus, você ainda não consegue enxergar quem realmente é Deus. Você não consegue ver como que Deus ele te enxerga. E isso traz limitações. Eu acho que o primeiro ponto é a identidade. Uhum. Pessoas já sabem o que precisam fazer, mas elas não fazem por conta disso. Seja medo, seja de provisão, Entendi. seja porque não se sente capaz, seja porque não se enxerga em Deus. Segundo, romantização de missão. Muitas pessoas acham que vão fazer missões e romantizam, que é passeio. Primeira vez que elas pisam, elas já voltam. Elas não vão aguentar. A Tem uma missão- pergunta sobre isso. Missão não é passeio. Uhum. Terceiro, missão também não é desespero. A missão a gente tem uma mentalidade também de pobreza. No sentido de que, nossa, eu vou para as missões Passa e... fome. eu vou comer... então, é dormir isso na que- rua. O rolê do exército, Comer né? gafanhoto. Vai, Comer terra. E, tipo assim, a Você gente preso. não pode ser hipócrita. Aham. A partir do momento que você diz o sim para Cristo, você tem que estar disposto a morrer, cara. Entendi. A tudo, É. E, tipo assim, a partir do momento... É que nem o segundo... Deus, ele espera de você o segundo sim. O primeiro sim é que nem a Gabi falou. É o da paixão. Né? Tipo, é tudo lindo. Só que a paixão vai acabar. E aí, o que Deus espera de você é o segundo sim. Que é o mais difícil. Que é o que você não tem o senso... Você não tá sentindo. Você não tem aquele arrepio. Você não tem uma emoção. Talvez você recebeu uma palavra no começo do seu primeiro amor lá. Nossa, você se arrepiou. E hoje você não Chorou. sente a palavra. Sim. É. E você acha que não era de Deus, porque eu não tô sentindo mais. E você se engana. Continua valendo aquilo. É que nem Pedro. Jesus, ele fala para Pedro, né, ou tu me amas. Se a gente traduz isso para o grego, Jesus, ele fala, Pedro, tu me ágapes. Tu me ágape. Que ágape é o quê? O amor sacrificial. Você tá disposto a morrer por mim? Aí Pedro fala, sim, Jesus. Eu te amo. Só que Pedro, ele não responde, eu te ágapo. Pedro, ele responde, eu te filéu. Que é aquele amor de, tipo, brother. Né? Tipo, eu gosto de você. Você é meu brother. parça. Né? E aí Jesus, ele... Bem, com esse amor apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus fala de novo, Pedro, tu me ágape. Pedro fala, Jesus, eu te filéu. Com esse amor que você tem, apacenta as minhas ovelhas. E aí Jesus, na terceira vez que Jesus pergunta, é como se Jesus estivesse se rebaixando um pouco. Pedro, Colocando no nível dele, né? tu me filéu? E ali Pedro fala que Pedro, ele se sentiu triste. Porque Pedro, ele realmente reconheceu, poxa, meu amor não é tudo isso por você. E aí Pedro se entristeceu. E aí depois Jesus, ele continua. Pedro, hoje tu se vestes como menino e anda por onde queres. Mas haverá um dia que alguém irá te vestir e te levará para onde você não quer ir. Jesus estava simbolizando a morte de Pedro. Uhum. E Pedro, ele morre numa cruz invertida. Ele pede pra morrer numa pede, cruz né? invertida, Ele né? pede. Depois, ele fala, não sou capaz de morrer como Cristo morreu. Inverte a cruz. Então, Jesus nos ensina o quê? Que o amor, ele pode crescer. A sua desculpa nunca pode ser, Jesus, eu não te amo o suficiente. Todo amor, Jesus nos ensina que ele é capaz de evoluir. A desculpa nunca vai ser maior do que o amor, Não. né? É sempre evolutiva. Então, é a gente entender isso. Que, tipo, poxa, e que você nunca vai ser capaz de amar Cristo como Cristo te amou. Nunca. Porque o sentimento muitas vezes nos traz também, putz, Cristo, eu não te amo como você me ama. Só que você nunca Mas vai é conseguir impossível, amar. né? Jesus, ele deu a vida, Deus, ele enviou seu único filho para morrer na cruz por você. Então isso não pode ser algo que vai te paralisar, né? Uhum. E todo mundo tem as suas 30 pratas. Judas vendeu por 30. Quais que são as suas? Talvez a Às sua vezes família. a Pra mim gente pode ser não o vende... dinheiro. Aham. A gente não vende Jesus nem por 30 moedas. Às vezes a Às gente vezes até vende por nada, menos. 30 Exato. segundos, entendeu? E é... Para alguém tenso. pode ser a família, para alguém pode ser um relacionamento, para alguém pode ser, enfim, qualquer coisa. Então todos nós temos o nosso preço.
Só que a gente precisa, Jesus nos ensina, cara, o meu amor pode morrer. Você pode morrer por mim. Então, a partir do momento que você vai, sim, você pode morrer por Cristo. Você tem ideia disso? Mas, ao mesmo tempo, o Cristo de Deus, ele também é um pai para nós. E ele fala que ele tem para nós uma vida em abundância. Então, não é porque você vai ser um missionário que você vai sofrer no campo também. Que você não vai ter o que comer, que você... Não, Deus, ele tem uma vida em abundância também para nós. E, ao mesmo tempo que nós vamos, Deus, ele vai levantar recursos, Deus vai levantar pessoas, ele não vai, sabe, não é... A palavra dele lá em Mateus fala que, e todos os dias, né, enviarei vocês, todos os dias eu estarei com vocês, até a eternidade. Então, Jesus deixa uma promessa também, que a minha presença vai estar com vocês. E ali... E também é uma coisa também da gente não entender quem é o comissionador, como você falou. Exato. Se você entende quem ele é, você entende que você não vai passar fome, você não vai morrer. Talvez você morra, mas se for da vontade dele apenas. Se não for, você vai ter, sim, um suporte de Deus naquilo, né? Eu queria te fazer uma pergunta. Você falou, né, que você foi pra vários lugares, né, quando você estava na Jucum. Eu queria perguntar, tipo, uma cena que te marcou muito, uma memória, algo... Em específico, a história do pastor de que ovelhas. eu já fiquei sabendo, que eu estou louca para ouvir. Então, por favor, conte para nós. O Pastor de Ovelhas ela é curta, ela é simples, mas foi muito emocionante para mim, porque foi quando a gente estava na Itália e a gente foi servir numa igreja, acho que Mantova, não me engano. E a gente estava voltando para casa, né, todos nós. A gente terminou de servir no culto. E quando a gente estava voltando, a gente se deparou com um campo, né, né, ali na Itália tem muitos campos, né, abertos assim. E aí a gente se deparou com um campo e milhares de ovelhas. E eu nunca tinha visto aquilo, cara. E eu fiquei tipo, meu Deus, que coisa mais linda. E aí eu lembro que todo mundo lá, que a gente tava no carro, né, falou, nossa, olha. Falou, vamos parar. Aí a gente parou ali, a gente estacionou o carro, aí todo mundo saiu. E a gente via que tinha né, com todas aquelas milhares de ovelhas, tinha um pastor ali, né? Era um senhor, né, que estava vestido assim, né, bem trajado de campo mesmo, bem um pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas. Você olha e fala, cara, pastor de ovelhas. Com um cajadinho assim. E você via que ele estava fazendo um trabalho lá, alguma coisa com as ovelhas, e as ovelhas, elas, né, seguiam ele, né, e tinha uns cachorros que não deixavam, né, tinha 2 cachorros que estavam acompanhando também esse pastor. Então, se a ovelha tentava sair do rebanho, via um cachorro e era um perfeccionismo. Coisa de filme mesmo, Era né? coisa de filme, tipo, eram muitas ovelhas, eram milhares de ovelhas. E aí tinha um pastor que estava parado, assim, 2 cachorros, como se fossem funcionários, cara. Uma ovelha, se ela tentasse sair, ia um cachorro lá e colocava ela pra dentro. Era como se fosse uma engrenagem, tudo funcionando ali perfeitamente. Eu lembro, eu via aquilo, eu falei, nossa, mano, que coisa mais linda, cara. E ali eu não conseguia deixar de conseguir enxergar Deus para com a gente. Né? Como se nós somos as ovelhas, os cachorros, os anjos. Não deixa eles saírem do caminho, não deixa. E aí eu lembro que a gente foi conversar então com esse pastor. E aí ele começou a contar a história dele se eu não me engano, ele era a 4ª geração da família dele, que ele era pastor de ovelhas. Então era geracional, já, né, de família. Ele já era a 4ª geração. E eu falei, caramba, que legal. E ele contando sobre um pouco, né, sobre o que era ser aquele pastor de ovelhas e tudo mais. E aí só que o semblante dele muito triste, né, tipo, dava pra ver o cansaço nele. A feição dele tava bem cansada, bem triste, assim. E ele começou a contar, ele foi se abrindo e tudo mais, ele começou a contar a história da vida dele, né, que ele fala o quão renunciante é você ser um pastor de ovelhas. O quão tanta renúncia que ele teve que ter para conseguir exercer aquilo, que não é fácil, que são horas e horas trabalhando ali para você, né, ter as ovelhas lá. E o cheiro é muito forte. E realmente não é um odor legal. É um odor, tipo, muito forte por conta do campo, por conta das ovelhas e tudo mais. E aquele cheiro é muito forte. Então, né, nessa distância, já dava para sentir um odor muito forte, assim. E ele contou que a esposa dele, se não me engano, há 10 ou 15 anos atrás, havia abandonado ele. Porque ela não aguentava mais ser esposa dele. Por conta do tempo que ele ficava pastoreando as ovelhas e por conta do odor dele. Porque o odor acaba impregnando nas roupas, acaba impregnando na pele. E ele falando que há 10, 15 anos que ele não recebia um abraço. E, tipo, você vê, tipo, aquelas ovelhas ali, cara, ele dando a vida por elas. E
E aí a gente lembra que a gente falou sobre o nosso pastor. A gente falou, poxa, mas você também tem um pastor. Né? E ele começou a ouvir aquilo e a gente começou a ver que o semblante dele ia mudando, ia alterando. Né? E a gente começou a contar que Jesus, ele é o nosso pastor. E que nós éramos uma daquelas ovelhinhas. E que ele era que estava tentando sair ali. E que nós éramos os cachorros, agora tentando colocar ele de volta para dentro. E aí a gente abraçou ele, né? Ele falou, nossa, 10, 15 anos atrás que eu não havia recebido um abraço. Realmente o odor era, só que menos importava naquilo, né? E deu para ver que ele, realmente se sentiu amado ali, né? E aí naquele momento a gente fez uma oração por ele e ele aceitou Jesus, né? E agora então um pastor de ovelhas, ele tinha um pastor para poder cuidar dele, né? E aí depois a gente, né, conversou com ele e tudo mais. E ele foi embora assim, aí as ovelhas, milhares de ovelhas assim, indo atrás dele, sabe? E era nítido que ele já estava seguindo um outro pastor. Uhum. Então, foi algo que foi muito marcante, assim, sabe? Não foi algo de, nossa, um milagre, que não sei o quê, tipo, não. Mas foi algo que, nossa, era nós ali, sabe? Ele estava simbolizando a gente só queria transparecer que existia alguém cuidando dele também, sabe? E isso responde a pergunta que eu fiz lá atrás, de como você abordar para falar do amor de Jesus para uma pessoa. Né? Deus é maravilhoso, né? E, nossa, muito, muito... Eu até ia fazer uma outra pergunta, mas eu vou deixar para Gi, para a gente já... Infelizmente, né? Tem muito assunto, tem muita coisa. Que triste. Né? De repente a gente pode fazer uma parte 2. Por favor. Com o chamado pastoral, com tudo mais, né? Eu, particularmente, é um assunto que me interessa, porque eu também tenho um chamado. Foi o que eu disse uma outra vez, não me importo com o tempo, quando vai ser. Eu quero estar pronto para quando Jesus falar, tá na hora, sabe? Amém. Mas pode fazer a tua. O Paulo falou no começo, né? Zoou com a sua cara dos pés descalços. Não, foi só uma deixa para entrar no assunto. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre o nazireado, sobre o voto. Porque é isso, cara, é você ser separado para o Senhor. E eu acho que isso tem tudo a ver com o seu chamado. Uhum. Tem tudo a ver com a pessoa que quer fazer missões. É você realmente ser separado para o Senhor. Então, fala que eu acredito que isso vai impactar muita gente. Bem resumidamente, assim, a questão dos votos e tudo mais é algo bem... Dá para se estender bastante, assim, né? Mas Deus acabou falando muito comigo sobre questão de Nazireu, né? Sobre as questões de votos, de realmente me separar para Deus, né? Tem um livro que eu estava lendo, né, com os amigos, se não me engano, o DNA do Nazireu, era esse? Isso. Que eu li mais de Nazireu. É o DNA do Nazireu. E eu tenho, inclusive, um chamado também para a nação dos Estados Unidos e tudo mais. E a primeira frase desse livro foi uma frase que, assim, bateu, que eu li assim, eu fiquei, meu Deus do céu. Que me bateu, assim, eu caí. Que fala assim, as nações, né, por exemplo, aí citou exemplo dos Estados Unidos. Lá, os Estados Unidos já viram seus pastores, já viram seus missionários, já viram seus profetas, já viram, né, tudo. Mas eles estão ainda por ver os seus nazireus. E aquilo mexeu comigo de uma tal forma que realmente Deus falou muito comigo, né? E o nazireu, ele realmente é separado totalmente para Deus, né? Com a santidade, né, vem de separado para Deus. E então uma das formas que Deus falou comigo, né, que eu também perguntava muito para Deus era, tá, Deus, o que eu vou fazer nas nações? Como que eu posso ser utilizado? Né? Porque existem muitos pastores, né? Existem muitas pessoas com dons, né? Tipo, o que eu posso trazer de diferente? E aí Deus falou, você vai ser um nazireu. Você vai ver o impacto que uma nação tem quando alguém que é totalmente separado para ele aparece lá. E aí dá para entrar muito a fundo no assunto sobre o que é o nazireu, sobre os exemplos bíblicos. Nossa, tem muita coisa, dá para citar João Batista, enfim, muitas coisas. E aí um dos exemplos bíblicos que tem é o andar descalço, né? Que é você, né, sobre sobre você se purificar daquilo que, né, de onde você está andando. E aí Deus falou comigo sobre essa questão dos pés descalços, né? Que muita gente brinca, né? E a minha ideia, quando Deus falou comigo sobre essa questão, era de eu realmente ser purificado em relação ao que eu estava fazendo.
né? Então, quando eu estou com os pés descalços, eu tomo cuidado onde eu ando. Então, eu tomo cuidado no que eu vou pisar. Eu tomo cuidado naquilo que eu vou entrar. Eu tomo cuidado, né? Eu tô descalço, eu tô sem personagem. Eu tô nu para Deus. Então, quando eu ando de pés descalços, eu falo, Deus, eu estou nu pro Senhor. Eu sou essa pessoa falha, eu sou essa pessoa pecadora, eu sou essa pessoa que pisou aqui, né? E que quando eu piso na sua igreja, eu quero me limpar. O que as minhas solas sujaram dos meus sapatos, eu quero estar limpo. Eu quero me limpar, eu quero me purificar. Então, eu acabei fazendo um voto em relação a isso, né? De pisar na igreja e de me tornar uma pessoa separada para Deus, uma pessoa santa, né? De santidade, purificação, para me tornar um homem melhor, um esposo melhor, né? Um pai, um futuro pai, esposo melhor, santo. E outras coisas, tem muitas coisas. Mas- Legal. Se você quer um podcast É. sobre isso, comenta Parte aqui também. 2, a Comenta parte aqui. 2, Sobre comenta votos. aí. pô, Comenta né? aí que vem aí. É isso. Gente, e aí? Considerações finais? Foi muito bom, adorei. Foi Quero incrível. parte 2, então comenta. Só queria aqui Tenho deixar muitas perguntas. claro que o Gabriel é um irmão mais velho pra mim. Ah, Vou chorar. Que eu sou muito grata mesmo pela vida dele. É um prazer estar aqui ouvindo ele falar tudo isso. Que ele carrega algo muito especial. Ele me ensina muito a ser alguém parecido com Jesus. Ele que deu muitas palavras proféticas para que eu tivesse um romper na minha vida. E ele me recebeu e cuida de mim sempre. Sempre que eu tô mal, ele vai lá. Fala, vem aqui, vem. Vem aqui, quietinha. Meu, desculpa te cortar, mas assim, eu que tô do lado de fora desse círculo de amizade de vocês, eu posso até falar da galera que tá na técnica. Eu vejo os olhinhos de vocês, o jeito que vocês olham pra ele, sabe? Com esses olhos de amor, essa autoridade em amor que ele passa, sabe? Essa admiração, o jeito que vocês olham pra ele. E isso é muito legal, Gabriel. Isso é muito legal. É você... como é que eu posso dizer? É fazer discípulos. É ter pessoas perto de você sem a imposição. Vocês têm que estar comigo. Vocês têm que andar comigo. Porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, sabe? E isso é o exalar de Jesus, né? Isso é a presença do Espírito na sua vida. E para que fique até registrado, eu tenho aprendido muito a admirar a sua vida, cara. Muito mesmo. Deus te abençoe. Amém, eu vou chorar aqui. Não, que isso. Ah, Legal. E aí, meninas? é isso. Beleza? É isso. Incrível. Pessoal, muito obrigado por ter acompanhado aí mais esse episódio. Não se esqueça, então, de curtir, compartilhar e se inscrever no canal se você não é inscrito. Patrocinadores. Sejam Se isso queimou no seu patrocinador. coração. Patrocinadores. Ajudar. A O gente meu precisa de número coisas. estará na descrição, então me procurem. Procurem tá a bom? Giovana. Me procurem. Pronto, é isso. Por favor. Procurem a Gi. E estaremos aí na próxima, se Deus quiser, com o RochaCast. Comenta Deus aí te o que abençoe. quem você quer ouvir, quem você quer que esteja aqui com a gente. E também comenta se você quer a parte 2 desse podcast, por favor, porque nós estamos Perfeito. loucos pra fazer. É isso, gente. Muito obrigado. Deus te abençoe. Tchau.